Fala, turma! Tudo bom? Então, hoje eu não trouxe nenhuma plantinha para vocês, e a minha Bárbara tá crescendo, ó que bonitinha, né? Finalmente chega de cavanhaque. Mas eu não trouxe porque eu vou falar outras coisas bem interessantes, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de nicho ecológico, habitat, sucessão ecológica e dinâmica de populações. Então, começando sobre habitat versus nicho ecológico. Então, essa aula vai ser super tranquila, vai ser provavelmente bem rápida, tá? Então, o que é habitat? Habitat é o espaço em que o organismo vive. E, obviamente, junto com esse espaço vem as condições físicas, as condições abióticas. Então, vamos pensar aqui, ó. Na floresta, tem muita umidade e a temperatura é um pouco mais baixa, né? Bem fresco. Agora, por exemplo, na tundra, você tem um período do ano que ele é bem gelado, né? Congela aqui, então é um ambiente complicado de sobreviver. Aqui, os desertos, ó. Aqui é muito seco e muito quente, né? Apesar de que existem esses pequenos abrigos aqui que podem oferecer aí uma chance de sobrevivência para alguns dos animais, mas a princípio é um ambiente quente e seco, né? Agora, por exemplo, o oceano ele é um ambiente que tem salinidade, né? Tem uma salinidade alta e é um ambiente aquático, tem muita umidade, né? Tem muita umidade, gente. E em seguida a gente tem, por exemplo, o intestino de um ser vivo, né? Então, o intestino, ele vai ter ali muitos nutrientes à disposição e vai ter uma temperatura relativamente alta, né? Então, cada um desses ambientes é diferente e você precisa ter adaptações diferentes, né, para sobreviver a esses diferentes hábitats, né? Então, você tem que ter aí é, você tem que ter diferentes hábitos, né, hábitos para sobreviver aos diferentes hábitats, né? Você tem que ter aí especializações. E em seguida a gente tem o nicho ecológico. O nicho ecológico ele é mais complexo, né? Então, aqui, por exemplo, essa imagem, ela tenta resumir como alimentos e nutrientes, ó, nidificação adequada, vegetação, temperatura e umidade, tudo isso daqui faz parte do nicho ecológico. Aí esse outro aqui, ele já leva em consideração outros três elementos, que são ó, a relação que ele tem com os outros veados, os predadores e os parasitas. Então, o nicho ecológico ele não é uma coisa muito exata, simples, assim, né? Na verdade, o nicho ecológico, ele leva em consideração diversos outros fatores. Então, a gente está falando aí de interação com outras espécies, interação com a própria espécie, né? Alimento, temperatura, local, né? Quais as condições que você precisa, por exemplo, tem animais, não animais, né? Tem seres vivos que se você não der todas as condições bonitinhas para ele, ele não reproduz, né? Tem muita planta que é assim, tem coral que é assim, tem água-viva que é assim, tem fungo que é assim, então realmente é uma doideira. Mas entenda, né? Até o nível de regulação que esses seres vivos têm é tanto que se você não tiver as condições ideais, o ser vivo não reproduz, ele não consegue sobreviver, passar seus genes para frente, que é a coisa mais importante para ele, né? Então isso é muito, muito louco, tá? Então o nicho ele envolve todas essas facetas, né, de um ser vivo, né, e sua interação com o ambiente no fim, né? E aí, o que a gente acaba fazendo muitas vezes? A gente reduz nicho ecológico a alimento e habitat, né? E quando a gente reduz ele dessa forma, a gente consegue comparar melhor. Então, muitas vezes, quando a gente vai falando de nicho ecológico, a gente vai estar falando desses dois elementos, e num contexto, por exemplo, de competição. Então, ó, você tem uma espécie 1 e uma espécie 2. A espécie 1, ela tem esse nicho ecológico aqui, e a espécie 2 tem esse nicho ecológico aqui, e tem uma sobreposição aqui. Elas competem dentro de um meio, de um mesmo nicho ecológico, né? Aí vamos supor que isso daqui é tamanho de semente. Então, o nicho ecológico da espécie 1 é comer sementes pequenas até médias, e o da espécie 2 é das grandes até as médias. Então, as sementes médias vão ser um recurso que eles vão brigar, né? Às vezes eles não vão brigar, às vezes, realmente, as sementes pequenas são suficientes para a espécie 1, as sementes grandes são suficientes para a espécie 2, e eles estão bem, e esse nicho ecológico aqui nem é tão competitivo assim, mas às vezes é competitivo. E aí o que que você espera quando esse tipo de coisa acontece? Que você tenha essa sobreposição, ó, aqui, né? E ao longo do tempo, né, muito tempo mais tarde, o nicho se desloque, né? Então, de forma a não ter mais competição entre ninguém. Então, a tendência é essa. Lógico que existem outros fatores que podem é, fazer com que a espécie continue lutando por esses recursos, mas não vem ao caso, né? A previsão que a gente faz é essa. Se a gente tivesse que levar em consideração só a competição, a tendência dos seres vivos é não sobrepor nicho ecológico, né? Mas acontece, tá? E aí, né, essa daqui é a situação de menos competição possível.
Aí, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Você tem vários lagartos, todos do mesmo gênero, quer dizer, são espécies irmãs, tá? Então tem várias espécies de lagarto aqui. E olha, curiosamente, cada uma ocupa um estrato diferente da mata, né? A gente vai falar de estratos daqui pra frente. Mas, ó, tem uma parte que é ensolarada e seca, tem uma parte que é sombreada e úmido, e tem diferentes alturas que esses lagartos sobrevivem, né? E aí, como é que a gente explica isso? Então, lá no passado, né, eu acho que vocês vão discutir mais evolução com o Cláudio. Mas, por exemplo, lá no passado, todos esses lagartos eles foram uma espécie e eles foram se dividindo, né? E o que você espera, então, é que tem uma sobreposição muito grande quando eles são a mesma espécie. À medida que eles vão separando, ó, nicho, nicho, né? Mas ainda existe uma sobreposição. Então, só que quando eles já se tornam duas espécies diferentes, a tendência é que eles se fechem mais entre si. E aí isso permite com que eles se separem melhor, né, esses nichos ecológicos. E aí você já tem a divergência de espécies e a divergência de, né, comportamento ecológico, enfim. Tá? Então, provavelmente, né, essa diversificação de estratos é uma forma delas não competirem entre si, porque no passado, por serem da mesma espécie, as necessidades ecológicas, né, esse nicho ele era muito parecido. E aí, para evitar essa competição, você desloca esses nichos para que cada espécie consiga ter sua, né, de forma que cada espécie consiga ter seu sucesso reprodutivo, ecológico, evolutivo, enfim. Tá? E aí, tem uma outra coisa legal aqui. Né? Então, o nicho ecológico ele exige adaptações, e muitas vezes essas adaptações são similares. Então, por exemplo, eu trouxe aqui espécies que não têm nada a ver entre si, então são diferentes grupos de aves em que surgiu esse comportamento que é se alimentar de carne podre, né? São os animais carniceiros. Não necessariamente carne podre, mas carne morta, muitas vezes em algum pequeno estágio de decomposição. Mas enfim. Então, são esses animais carniceiros aqui, que comem restos de animais. Então, aqui, ó, você tem os abutres, que são típicos aqui do continente africano e europeu, tá? Até um pouquinho da Ásia aqui. Aí você tem o urubu-rei, típico da nossa região, e você tem o condor aqui. Acho que tem condor aqui para cima também. Mas enfim, são três grupos de aves, tá? Que são de grupos totalmente diferentes, que surgiu a mesma adaptação. Né? Esse mesmo nicho ecológico, que é o carniceiro, e eles apresentam adaptações similares para conseguir aproveitar esse nicho. Então, por exemplo, eles têm um sistema digestório capaz, imune, capaz de lidar com esse nicho deles, né? Então, não é para qualquer um comer carnes que podem estar com alto grau de decomposição. Né? Eles têm a cara toda careca, né? O abutre nem tanto, né? Mas é porque esse aqui é bonitinho. Eu trouxe ele porque ele é bonitinho. Ele tem até essa pena aqui na frente, né? Bem decorativa, que deve fazer uma bagunça. Mas enfim. Então esses animais, eles têm essa cara toda pelada. E isso deve ter aí um aspecto importante no hábito deles, né? Então, esses animais, eles vão ter que enfiar a cara no meio da carne, e aí fica todo sujo. E aí imagina se você tem pena junto, quer dizer, vai lambuzar tudo e para limpar depois é um saco. Então, provavelmente a evolução selecionou aqueles que tinham menos penas na cara, né, para que você tivesse menos chance então de ter todo esse aspecto higiênico, né? Para que na verdade o aspecto higiênico da coisa fosse mais eficiente, né? Então vocês vão aprender que o jeito que eu tô falando tá errado, né? Mas é difícil a gente não falar dessa forma. Enfim. Aí a gente entra no conceito de nicho vago, né? Então o que permitiu que diferentes espécies ocupassem o mesmo nicho é que ele estava vago antes. Então não tinha nenhum animal carniceiro, né? Aqui a gente acha que aqui é mais antigo, né? Mas aqui nas Américas não tinham animais carniceiros. Então era um nicho vago. Né? Era um hábito que poderia ser ocupado por algum ser vivo. E foi ocupado. Ó. Entre o urubu-rei e o condor, que fizeram então esse papel que o abutre está fazendo aqui, que é de carniceiro. Mas eu dei um outro exemplo de nicho vago para vocês antes, que é aqui, ó, florestas do Carbonífero, nós tínhamos as primeiras plantas com lignina, e essa lignina, né, essa madeira, no fim, né, ia caindo no chão e não tinha ninguém capaz de decompor. Então, isso é um nicho vago, né? Essa lignina, ela tem energia, e o ser vivo que ele conseguir, então, desintegrar essa lignina e extrair a energia, ele vai ter um sucesso evolutivo. Então, demorou muito tempo, né? Foram se acumulando essas toras e formaram essas ervas de carvão que a gente tem hoje, mas em algum momento surgiu aí
alguns fungos capazes de digerir essa lignina, né? Surgiram os cupins, surgiram, enfim, N seres vivos capazes de fazer esse processo de quebra da lignina. Então, eu trouxe aqui um exemplo do Ganoderma, que é um fungo lindo, olha essa coloração toda alaranjada. Extremamente amargo, mas ele é usado de forma medicinal, né? Enfim, existe todo um processo para extrair as substâncias e tal, mas ele é bonitinho assim mesmo. E um outro exemplo mais radical são as lagartas carnívoras, eu acho que é de Madagascar. Então, a gente está acostumado, não, lagartinha come folha, lagartinha come folha, lagartinha come folha, se depara com isso e fica chocado. Então, como é que a gente explica isso, né? Então, lá em Madagascar, provavelmente não tem tantos predadores de insetos, o que faz com que é, quem conseguir predar inseto vai ter aí uma grande disposição, porque não tem ninguém para competir com você. Então, um nicho vago que é, essas, o nome? Essas lagartas elas conseguiram ocupar. Então, ó, as primeiras lagartas que tiveram então essa adaptação, né, de conseguir se alimentar de insetos, tiveram um sucesso reprodutivo e que permitiu com que elas ocupassem esse nicho, né? E ao longo do tempo você vai desenvolvendo as adaptações, aquelas que conseguem fazer melhor aquilo ou isso, elas vão sobrevivendo mais, enfim. Tá? Então a gente tem todo o processo evolutivo associado também, tá bom? Então, no fim, o que a gente tem? Habitat é o endereço, né, é onde a espécie é encontrada, enquanto o nicho ecológico é como se fosse a profissão, é o papel ecológico que aquela espécie exerce naquele ambiente, naquele ecossistema. Né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, nicho ecológico predador, mas eu diria mais, não é só predador, é um predador de grandes mamíferos, ele não é um predador de planta, ele não é um predador de inseto, ele não é um predador de animais pequenos, ele é um predador de animais grandes. Né? Então, predador tem mais ramificações. Cada um desses nichos, né, ele vai exigir que você tenha especializações diferentes para conseguir sobreviver nesse nicho, entendeu? Aí habitat não tem muito problema, né? É um habitat terrestre, mais especificamente a savana africana. Tá? Aí vamos lá, a sucessão ecológica. A sucessão ecológica eu gosto. Então, como é que funciona aqui? Ó? Você tem é, três principais estágios, tá? Aí tem a essese, a série, ou cereal, e a clímax. A essese, né, ela é a das plantas pioneiras, são as primeiras plantas que chegam em um ambiente e elas colonizam aquele ambiente, elas são colonizadoras, né, elas são realmente as primeiras. Tá? E tem a série cereal, que já são plantas pioneiras também, elas estão aí participando no processo de serem de fato as primeiras, né? Fazer todo o preparo do solo, preparo do ambiente, enfim, né? E aí elas são, então, a marca da transição entre a essese e a clímax, tá? E aí a clímax é a clímax. Não, ela é a secundária. Muitas vezes nós chamamos de secundária, né? Tem espécies secundárias. Né? Então, são espécies que demoram mais tempo para crescer, elas têm uma outra cara, e à medida que a gente vai observando, né, isso aqui, então aqui você tem uma diversidade pequena de plantas, né, aí aqui aumenta. Então, não só de plantas, né, mas de seres vivos também, de outros seres vivos, então animais, micro-organismos, enfim. Então, à medida que você vai caminhando na sucessão ecológica, você vai aumentando a complexidade das redes ecológicas. Lembra de redes ecológicas? Você aumenta a diversidade e, consequentemente, você aumenta as relações, né, a teia alimentar. Aí aqui só para vocês terem uma dimensão de tempo que pode demorar, desde o processo de formação do solo até o processo de uma floresta clímax, né, você pode ter aí, ó, 150 anos. Então, os primeiros anos são relativamente rápidos, depois é um tempo longo ainda, mas você já tem uma complexidade mediana e, no fim, você pode ter uma floresta gigante. Tá? Então, aí, com condições microclimáticas diferentes também. Então, aqui, ó, toma muito sol e muito vento. Aqui já toma menos sol e menos vento. Quer dizer, aqui em cima toma sol e vento, mas aqui embaixo da folhagem, não toma tanto. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Aqui em cima toma muito sol e muito vento, mas aqui embaixo você quase não toma vento. Você tem muita pouca luz, é bem úmido, né? Esse processo, até o clímax, ele tem essas mudanças de aspectos microclimáticos, né? Então, o clima é o que rege a região. Então, por exemplo, no, no verão, eu vou estar aqui dentro de casa, vai ter o ar-condicionado. Não, não tem um ar-condicionado. Mas vamos fingir que eu tenho. Aí vai ter um ar-condicionado, aí meu quarto vai estar geladinho, gostoso, vai estar seco, porque o ar-condicionado destrói a umidade, ele tira toda a umidade. Né? Aí eu vou lá para fora e vai estar como? Vai estar quente e úmido. Né? Então o microclima, né, do meu quarto é diferente
do microclima do quarto de quando eu passo a porta, né? Mas o clima que rege a região é quente e úmido, tá? Então, essa é a diferença. Então, quando você tem essas florestas complexas, você permite, então, que exista um outro microclima aqui embaixo que vai permitir que outros organismos habitem ele, né? Então, você tem um clima aqui em cima, um clima aqui embaixo, na verdade, você pode ter vários climas, né? Então, outras coisas afetam. E aí, essa complexidade de climas, de hábitats, numa mesma região, ele permite, então, que se diversifiquem as espécies, né? Os nichos, as espécies, enfim. Tá? Então, é um dos motivos aí também das florestas tropicais serem as florestas com maior diversidade que a gente tem. Porque você tem muitos nichos, né, muitos microclimas, e, logicamente, você também tem é, muitas condições boas, é quente, é úmido, né, enfim, que permitem aí que você tenha muita diversificação de espécies. Tá? Aí eu falei que eu ia falar dos estratos, né, então, quais são os estratos de uma floresta? Então, a gente tem aqui, ó, as emergentes, tá? A gente tem aqui o dossel, que são as árvores mais. Então, as emergentes são as árvores que saem do dossel. Então, você tem uma altura média, né? Então, que forma a copa das árvores, né? Todas juntinhas, bonitinhas. Aí você vai ver e tem umas plantas que elas ultrapassam essa copa, né? São as plantas que nós chamamos de emergentes. Se você já assistiu Avatar, você lembra que tem. Eles estão passando numa floresta, acho que é no segundo livro. Acho que é no segundo livro. E aí, eles estão passando na floresta, aí eles olham para o horizonte e eles veem uma árvore gigante. Então, essa árvore gigante é uma árvore emergente, ela está acima do dossel da floresta. Né? Aí nós temos o subbosque, que é entre o dossel e o extrato herbáceo, e nós temos, enfim, o extrato herbáceo. Então, eu trouxe uma imagem aqui só para a gente olhar. Né? Então, aqui está tudo muito bonitinho, está muito bem separado, mas aqui está um pouco mais complexo. Então, ó, aqui embaixo nós temos várias samambaias, né? Samambaia costuma ser serem plantas que são baixinhas, né? E aí, ó, aqui nós já temos um subbosque, né? Aqui em cima nós temos, que está inclinado, né? Mas aqui em cima nós temos o dossel, né? E aí, entre o dossel e o extrato herbáceo, nós temos o subbosque. Às vezes tem umas plantas aqui, né? Ó, por exemplo, essa daqui já é uma planta grande no meio do subbosque, né? Então, o subbosque não é sempre vazio, assim. Às vezes tem umas plantas, tá? Mas, em geral, você tem, então, o extrato herbáceo muito bem formado e o dossel muito bem formado. E aí, o subbosque, ele varia de lugar para lugar, tá? E a associação ela pode ser dividida em dois grupos, né? Então, ela pode ser uma associação primária, que é lenta e a principal característica é que ela ocorre em um ambiente desabitado. Então, temos aqui, por exemplo, uma erupção vulcânica. Esse solo é completamente novo, na verdade, não é nem um solo, você tem rocha e você vai ter os seus primeiros organismos, que vão ser o quê? Fungos não, né? Você vai ter líquens, musgo, pequenas samambaias, e eles vão ser responsáveis pela formação do solo ainda, né? Então, é um processo bem lento, é um processo de formação de solo ainda. E aí lá daqui a muitos e muitos anos você vai ter um solo decente, aí a gente passa para a fase cereal, e aí muito tempo depois talvez a gente tenha uma floresta clímax, né? Mas depende. A gente já viu que existem diversos biomas no planeta. Então será que o destino de todo bioma, né, de toda sucessão ecológica é se tornar uma floresta clímax? Não é, né? Então o clímax é definido pela ecologia do lugar. Então, se você está numa região que as condições ambientais definem que vai ser uma savana, então o clímax disso aqui vai ser uma savana. Se define uma tundra, o clímax vai ser uma tundra. Se define uma, uma floresta tropical, o clímax vai ser uma floresta tropical. Não adianta acreditar que tudo vai virar uma floresta no fim. Floresta não é o único bioma que nós temos, tá? E aí, enfim, nós temos a sucessão secundária, que ela é rápida, tá? E o ambiente já foi, e ela ocorre em um ambiente que já foi habitado. Então, por exemplo, quando você tem um desmatamento de uma zona, ela, ó, você não tem mais nenhuma árvore aqui, tá? Mas aqui já foi habitado, você já tem um solo formado, você já tem aqui seres vivos que estavam aqui antes desse processo, né? De queima, de desmatamento, enfim. E aí, por que ela é mais rápida? Aqui em volta você tem outras árvores que elas vão ficar lançando sementes aqui, né? Então vai passar o bichinho, vai comer um fruto, vai passar por aqui, vai fazer cocô e eventualmente vai nascer aqui. Então as espécies de clímax que estão aqui vão conseguir jogar as sementes aqui e o processo de formar um clímax é mais alto, é mais rápido na verdade, né? Ao mesmo tempo você também vai ter as pioneiras aqui, né? Então esse processo de sucessão secundária ele normalmente não passa pela excese, né, a ICESI, porque você não precisa formar solo, não é um ambiente tão inóspito assim, né?
Então a ecese, né, vamos voltar lá. A ecese geralmente é o processo de formação de solo mesmo, né, aquele caso de colonizadores, são os primeiros seres que vão fazer aquilo ali funcionar, né. E aí você tem a série, o cereal e o clímax, né, então geralmente quando a gente está falando desse tipo de situação, de sucessão secundária, a gente está falando só de cereal e clímax, tá. Então, esse caso aqui, ó. Aí a gente tem a ilha de Surtsey, não sei pronunciar, que fica na Islândia, e ela é um caso super interessante de sucessão ecológica, por quê? Ela se formou em 1963, ela tem mais ou menos 60 anos de idade, e ela foi uma erupção vulcânica que aconteceu ali no tem enfim, um arquipélago de ilhas, e essa foi a última ilha a se formar. Aí, tipo, foram 3 anos com erupção, com atividade, aí formou a ilha, né, então uma ilha vulcânica, então você só vê solo vulcânico, ó, ele é bem escuro, é bem legal, pra ser sincero. E hoje, né, 60 anos depois, olha só, virou uma ilha super legal, aí a terra é, ó, pretinha, você tem umas plantinhas legais, então ela é um laboratório ecológico, né, você observa como é todo o processo de colonização desse lugar, né, não pode nem fazer cocô lá. Uma vez um cara foi fazer cocô lá, e nasceu um tomate. Tomate, só para vocês terem uma ideia, é uma planta que vem aqui, ó, ela é das Américas, né. Então o que que um tomate está fazendo aqui? Então foi um cara que fez um cocôzinho lá e estava com as sementes, e enfim, nasceu. Aí eles tiveram que remover o tomate, né, porque eles querem estudar como ocorre o processo natural de chegarem espécies aqui, né. É um outro processo, é biogeografia de ilhas, e vocês não precisam aprofundar nisso, mas é uma coisa super legal, acreditem, tá. Então, hoje em dia ela está assim, ela está sofrendo todo esse processo de sucessão ecológica, de formação de solo, né, e os solos vulcânicos eles são super nutritivos, tá. Então a rocha está recente, né, ela tem várias substâncias ali que já estão vários minerais ali que já estão caindo direto na formação do solo, reciclados e tudo mais, né. Então, no fim, o que eu fiquei postergando aí, ó, essas plantinhas aqui. Então você tem a embaúba, que é a cecrópia, né. Ah, tá aí uma coisa interessante de eu falar pra vocês, que eu não sei se o outro professor vai falar. Cecrópia é o gênero, SP é quando não identificam a espécie, né, então, a gente tem o nome científico, o nome científico é geralmente caracterizado por 2 nomes, né, então o nome do gênero mais o nome da espécie, o epíteto da espécie. E vocês podem ter esse tipo de pergunta na prova, tá, então fiquem atentos. A gente vai, ao longo do tempo, falando mais disso com vocês, tá. Então aqui nós temos a embaúba. Embaúba é uma planta muito característica, vocês já devem ter visto por aí, ela conhecida como banana de macaco, né, preguiça adora, essa embaúba, né, e moram umas formigas super bravas dentro dela, então não fica mexendo com embaúba não, vocês estão vocês estão mexendo com perigo, tá. E aí qual a característica dessa planta, né, por ser uma pioneira, elas crescem muito rápido, elas precisam de muita luz, então não basta você só chegar e botar ela na floresta, se não tiver luz ela não cresce bem, tá. Aí a madeira delas é fraca, como elas crescem muito rápido, elas investem pouco na qualidade da madeira, então são plantas que na verdade elas vivem muito pouco tempo também, né. Então elas fazem esse papel de pioneira. Pioneira geralmente é uma planta que cresce rápido, porque ela tem que se reproduzir logo para tentar achar algum lugar que está desmatado, que tá tem a possibilidade dela crescer, porque olha, é bem difícil, tá. Aí tem os jequitibás, por exemplo, né, a cariniana, né, o gênero cariniano, que são plantas de crescimento lento. Ó, olha o diâmetro disso aqui, olha quantas pessoas precisa para abraçar, né. Então essa é uma planta emergente, uma planta que ela está acima do dossel, e ela demora muito tempo para crescer. Óbvio, ela precisa de muita luz, porque ela é uma planta que está acima do dossel, mas ela tolera muito bem a sombra, ela demora para crescer até chegar, então ela não tem pressa em chegar no topo da floresta, ela vai crescendo na dela, embaixo da sombra das outras árvores. Árvores, quando chega o momento de luz dela, ela brilha, ela cresce, e é isso, a madeira dela é muito boa, tá. Aí, produtividade do ecossistema. Nossa, eu sou muito capaz de falar muito, né. Produtividade do ecossistema, então, vamos lá, ó. A produtividade, ela vem da fotossíntese, né, então a fotossíntese é responsável por, dar produtividade para um ecossistema. E aí nós temos a produtividade bruta e a produtividade líquida. A produtividade bruta é tudo que é produzido, né, então é toda essa fotossíntese que é feita naquele ambiente. E a produtividade líquida é toda essa fotossíntese que é produzida no ambiente, menos o consumo. Então você tem a respiração das plantas, né, mais a respiração aí dos seres vivos que se alimentam delas. Então o que a gente espera é
nas comunidades pioneiras, né, a SERES, SESI, a produtividade seja muito alta, né, PPL, a produtividade líquida. Porque a produtividade bruta é pequena, mas a respiração é pequena também. E, e a biomassa, obviamente, é pequena. À medida que vai amadurecendo, né, essa, enfim, esse ambiente, a produtividade vai diminuindo, a produtividade líquida, porque a produtividade bruta vai aumentando, mas também aumenta a respiração, né? Então a produtividade líquida diminui. Tá? Então você tem uma produtividade muito grande nesses ambientes, mas você também tem um consumo muito grande. E volta naquilo que eu tinha falado, por que a Amazônia não é o pulmão do mundo? Exatamente por causa disso. Então, as florestas que estão sendo recuperadas, elas estão com uma produtividade alta, né? Porque elas estão acumulando carbono, elas estão acumulando biomassa, né? E ainda não tem uma complexidade muito grande de organismos que sobrevivem delas. Mas à medida que elas vão amadurecendo, né? Então pense numa floresta bem madura como a Amazônia, ela tem uma produtividade bruta alta, mas a produtividade líquida, né? O quanto de oxigênio enfim, que ela libera para a atmosfera é muito pequeno em comparação com a produtividade, com uma comunidade pioneira que está se desenvolvendo agora, entendeu? Né? Então é isso aqui que eu estava querendo mostrar para vocês, tá? Aí isso eu já tinha falado um pouco, né? Então, a variabilidade das condições climáticas. Então, nas comunidades pioneiras você tem muita variabilidade, né? Então você toma muito sol, você toma muito vento, às vezes você não toma vento, às vezes você toma muito sol. E aí, na clímax, como você tem um ambiente abaixo do céu que é estável, né? Geralmente a temperatura não muda muito, não tem muito vento, a umidade geralmente é alta, a variabilidade das condições costuma ser menor. E aí a complexidade estrutural e funcional do ecossistema. Então, aqui, ó, nas comunidades pioneiras, você não tem muitas estruturas, né? Então, são plantas baixinhas, né? Mas quando você começa a ter árvores altas, você viu que forma os estratos, né? Você tem o dossel, você tem o subbosque, você tem o extrato herbáceo, e você tem até o extrato emergente, né? Então, isso permite que exista uma maior complexidade do ecossistema, né? Que diferentes organismos ocupem diferentes espaços. A dinâmica de população, eu já tinha falado um pouquinho com vocês, ó. Existe potencial biótico, né? Então, é o potencial biótico, ó. É a capacidade dos seres vivos de se multiplicar. Então, é algo exponencial. 2, 4, 8, 2, 5, 4 e infinito, né? A mesma curva do Covid, a mesma curva de crescimento de bactéria, tá? Então, cresce muito rápido. Aí você tem a resistência do meio ambiente, que é a capacidade daquele ambiente de suportar certo número de seres vivos, tá? Então, são os recursos, né? E aí, né? Aí você tem a curva de crescimento real. Então, a curva de crescimento real é isso aqui, era para ser isso aqui, ó, essa curva gigante. Mas, na verdade, você tem essa curva de crescimento real, por causa da resistência do meio. Então, nem sempre você vai achar o alimento que você precisa, você tem predador, você tem competição, você tem pequenas coisas, e em algum momento você vai chegar aqui. Vai demorar um pouco, mas vai chegar. E aí, sua tendência é se manter por aqui, né? Porque o ambiente tem essa capacidade, e a tendência dos seres vivos é alcançar essa capacidade aqui, tá? Aí a gente tem as dinâmicas intraespecíficas. Então, numa população, o que pode acontecer? Nascem seres vivos, então isso aumenta a população, morrem seres vivos, diminui a população, e migram seres vivos, né, da mesma espécie, então aumenta a população e emigram organismos da mesma espécie, então diminui a população. Então vocês podem se deparar com gráficos desse tipo. Então, ó, taxa de imigração. Então você tem uma taxa de imigração, né, vários indivíduos, né, 200 indivíduos por ano emigram, eles vão para fora. Aí, ó, você tem taxa de natalidade. Todos os anos nascem 200 indivíduos. Taxa de mortalidade, ó. Ao longo dos últimos anos, a taxa de mortalidade foi aumentando. Taxa de imigração. Ao longo do tempo, a taxa de imigração de indivíduos que entraram na população foi aumentando, né? Então, é esse tipo de gráfico que vocês podem acabar se deparando. Isso é realmente bastante matemática, tá, gente? Se vocês quiserem, eu resolvo a questão com vocês qualquer dia, tá? Então, ó, ainda sobre essa questão da dinâmica de populações, vocês podem ver questões sobre dinâmica de população relacionada com controle biológico. Então, ó, você tinha aqui uma larvinha, aí não tinha parasita. Aí, com o aparecimento do parasita, ó, a população de larvas diminuiu bastante, né, e a de parasitas estourou. Aí depois um cara usou veneno. A população de larvas aumentou, a de parasitas decaiu, mas não acabou. E aí ele desistiu de usar veneno e voltou. Aí os parasitas eles subiram, tal, tal, tal. As larvas ficaram ainda menores do que estavam antes, né, a população. Só que com o tempo normalizou, né? Então existem equilíbrios ecológicos e a tendência geralmente é essa, né? De se equilibrar com o tempo, né? Lógico, tem essas curvas, muito alto, muito baixo, muito alto, muito baixo, mas com o tempo você vai estabilizando, ó, até chegar um ponto em que as larvas e os parasitas formam um equilíbrio, tá? E lógico, os parasitas eles causam declínio na população, então ó, essa daqui é a capacidade máxima das larvas no ambiente, né?
e aí as larvas estão bem abaixo da capacidade máxima por causa da presença dos parasitas. Né? Olha que interessante. Então, os outros termos que vocês precisam saber é espécies endêmicas, são espécies nativas, espécies que vivem ali naquela região. Espécie exótica é uma espécie que está ocorrendo fora da sua área de endemismo, fora de sua área nativa, né? E que muitas vezes apresentam um potencial invasor, porque elas não têm predador natural, então ó, o que acontece quando você não tem predador natural? Elas explodem em, em número, né? Quando você tem, ó, elas têm uma presença menor no ecossistema, né? Ó, o parasita não permite que elas cheguem na sua capacidade máxima, tá? Então, esse é um dos grandes problemas das espécies exóticas invasoras. Existem espécies exóticas que não são invasoras, mas as invasoras, elas não apresentam predadores naturais. E, por fim, né, tem o termo cosmopolita, são espécies que são encontradas em todo o planeta. Né? Então, por exemplo, nós temos seres humanos, nós somos encontrados em todo o planeta, pombos, que infelizmente a gente levou para todo lugar, cães, ratos, barata, cupim, por aí vai. Né? São muitas vezes animais que estão associados com a gente, vieram para parar no planeta inteiro por causa da gente, e agora elas estão aí e é difícil eliminar. Tá? Tá, a gente não quer eliminar os cães, a gente gosta muito dos cães, dos gatos também. Mas eles são cosmopolitas, né? Eles têm uma distribuição planetária. Né? Existem outros seres vivos que são cosmopolitas, mas não foram levados pela gente. Né? Geralmente micro-organismos se dispersam muito fácil, enfim. E aí faltou um termo que eu não tinha falado para vocês, que é o ecótono, quando dois biomas se encontram. Então você tem, por exemplo, a Amazônia, o Cerrado, e aqui no meio você tem um ecótono, né? Então você tem uma transição do ambiente Amazônia para o ambiente Cerrado, que pode apresentar muitas espécies de ambos os ambientes, né? Então geralmente esses ecótonos são bem ricos em espécies, são super importantes, tá? Aqui, ó, um outro exemplo de ecótono, mas em escala pequena, né? Você tem um ecossistema terrestre, um ecossistema aquático, um rio, e aqui no meio você tem uma transição, tá? E aí você tem os seres vivos que transitam de um para o outro também, né? É interessante isso. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Eu vou ver se faço uns cortes e, por favor, gente, façam os exercícios, tá bom? É, é importante para vocês treinarem, tá? O que vocês estão estudando, tá? E lá vão trazer outras questões para vocês também. Então, eu estou dando um resumão do assunto para vocês. E é importante que vocês se deparem com outras questões para a gente poder pensar, né? E ver, ó, esse assunto se amplia, né? Então, o vestibular muitas vezes vai fazer isso com vocês, ele vai fazer vocês pensarem, tá? Então, esse é o básico para vocês conseguirem discutir as questões e, e abordarem aquilo com a complexidade que precisa, tá? Então, gente, um abraço e até a próxima.